Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Marcela. Que beleza tá aqui no estúdio, gostoso. Boa tarde, Vera. Vera tá aqui comigo no estúdio, viu, Cássia? Eu queria estar aí com vocês, mas calma. Muito em breve a gente vai fazer isso. Em breve estaremos todos juntos, claro, com todas as devidas proteções aí no estúdio. Mas hoje, Vera, nós vamos falar a respeito da corrida presidencial desse ano de 2022, mais precisamente da candidatura do ex-presidente Lula, né? E a estratégia dele, ou as estratégias, e hoje você fala conosco sobre pelo menos uma destas estratégias, para tentar levar a eleição ainda no primeiro turno, Vera? A gente vem falando dessa tentativa do PT há algumas semanas aqui, Cássia. Eles têm em mente que com o Lula chegando a mais de 40%, na maior parte dos levantamentos, na maior parte das pesquisas, isso não é impossível. Principalmente porque os outros candidatos, além do Lula e do Bolsonaro, não têm crescido ainda. Então, eles acham que se fizer um esforço a mais de atração de outras forças políticas, pode ser viável o ex-presidente Lula se eleger ainda no primeiro turno. Qual é a dificuldade? É costurar essa aliança de modo a que abarque essas novas forças. E quais são essas forças que estão no radar do PT agora? Conseguiu o apoio de centro-direita do PSD, do ex-prefeito Gilberto Kassab, e à esquerda do PSOL, que é fruto justamente de uma dissidência do PT e que agora, pela primeira vez desde criado, o PSOL foi criado ainda no primeiro governo do Lula, admite a possibilidade de apoiar um candidato do PT contra justamente o Bolsonaro. O PSOL se reúne amanhã para decidir aí uma lista de reivindicações que eles pretendem apresentar ao PT para que esse apoio seja viável programaticamente, para que o PT assimile alguns desses programas que tem a ver aí com o direcionamento da economia, que tem a ver também com pautas sociais, para que viabilize o apoio do PSOL ainda nesse primeiro turno. Então, são os esforços que os petistas estão fazendo para viabilizar a eleição prematura do Lula, né? Que eles acham que dá para fazer. Mas há uma questão principalmente nos diretórios regionais, né? O próprio PSOL resiste, o próprio Boulos resiste a uma candidatura de Haddad aqui ao governo de São Paulo, por exemplo, né? Exato, Marcela. Eles não querem casar as coisas. Então, o PSOL, por exemplo, resiste a entrar numa federação com o PT, que obrigaria uma aliança em todo o país. Também resiste a retirar a candidatura do Boulos aqui em São Paulo. Por quê? O Guilherme Boulos foi muito bem na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2020. Ele tem um recall muito grande aqui na capital de São Paulo. E tanto é que em alguns levantamentos, quando você começa a olhar a pesquisa cidade por cidade, ele vai melhor que o Fernando Haddad na cidade de São Paulo, mas aí vai muito mal no interior. É com base nisso que o PT tenta convencer o PSOL a retirar essa candidatura. Aí o Boulos poderia ir, por exemplo, ao Senado ou a deputado federal, puxando uma grande bancada para o PSOL. E aí, em troca, o PT poderia apoiá-lo para a Prefeitura de São Paulo daqui a 2 anos. Qual é o problema com essa proposta? Muita gente no PSOL não acredita que o PT vai entregar esse apoio daqui a 2 anos. Se a gente retira a nossa candidatura agora, e qual é a garantia de que o PT não vai lançar qualquer candidato contra o Boulos em 2024, como fez em 2020. Então, são essas desconfianças que atrapalham um pouco isso. Muita gente também argumenta que para o Boulos seria ótimo ter um mandato de federal ou de senador, a partir do qual ele ficasse em visibilidade e pudesse ter um palanque para sua candidatura em 2024. Então, tudo isso está na mesa, tudo isso está sendo discutido, mas ainda não tem um aceno definitivo do PSOL de apoiar o Haddad em São Paulo. Ô Vera, em relação ao PSD, se de fato a sigla embarcar nessa campanha, né, na pré-candidatura, por enquanto, do ex-presidente Lula, vai querer o que em troca?
O PSD sonha com a vice na chapa do Lula, Cássia, mas isso ficou muito difícil, porque o Lula pessoalmente teve a ideia... Teve a ideia não, levaram a ideia e ele pegou para si a ideia do Alckmin como seu candidato a vice. Então, eu pergunto, o Lula vai trair o Alckmin? O que eu mais ouço de petistas e pessoas próximas ao Lula é que não, que ele está decidido de que o Geraldo Alckmin vai ser o seu candidato a vice. Qual é o problema? O Alckmin ainda não tem um partido para se filiar. A última tentativa do Lula, uma tentativa, aliás, muito doida, foi filiar o Alckmin ao MDB. Muito doida por quê? Porque, primeiro, eles têm uma pré-candidata, a Simone Tebet. Segundo, foi justamente o PMDB que levou ao impeachment da Dilma e ficou com o cargo da Dilma com Michel Temer. Isso ia ser uma bomba dentro de alguns setores do PT. A própria Dilma não aceitaria tão facilmente uma volta do MDB como vice da chapa do Lula. O que eles falam, o Lula não é a Dilma, o Alckmin não é o Temer, mas a simbologia é a mesma e é muito grande. Então, quem estava advogando isso foi convencido de que não daria certo. Tinha um grande entusiasta dessa ideia, que era o Renan Calheiros. Então, o Alckmin ainda não tem o partido e o Kassab ainda pensa em oferecer o PSD como vice, mas aí não seria o Alckmin. Então, todo esse xadrez ainda está sendo jogado. O Gilberto Kassab é alguém muito esperto que cada dia lança uma possibilidade para manter todas no ar. E a gente ainda vai ver muitos lances antes da definição, Marcela e Cássia. Vera Magalhães, muito obrigada, viu, pela sua presença hoje conosco aqui. A Vera volta no finalzinho da tarde a nossa programação e amanhã tá novamente aqui conosco no CBN Brasil. Até mais, Vera. Até mais, Cássia. Tchau, Marcela. Um ótimo jornal para vocês. Obrigada, Vera. Até.